Se você tem artrose, são os derivados da farinha refinada, açúcar, já que estamos falando de carboidrato, você deve evitar também o próprio açúcar, aquele açúcar que você coloca no teu chá, no teu suco, no café. Procure tirar o máximo. Que o excesso de açúcar pode estar destruindo suas articulações sem você perceber. O excesso da glicose promove um processo de inflamação crônica. Com isso, artrose não tem o que fazer e que é só esperar a hora da cirurgia. Mas isso está muito longe de ser verdade. A artrose é um processo inflamatório e degenerativo e a alimentação tem um impacto direto nisso. Certos alimentos vão piorar muito a inflamação da sua cartilagem e acelera o desgaste desta articulação. Enquanto isso, um vilão para as dores crônicas. E a gente sabe que a ingestão do excesso de açúcar Açúcar se traduz como carboidratos refinados, né? Que a gente pode fazer, aumenta a incidência de cáries, aumenta a incidência de obesidade, aumenta a incidência de doenças cardiovasculares, aumenta a incidência de artrite, artrose, aumenta a fibromialgia, aumenta a inflamação crônica e outros tipos de inflamação. Ah, mas hoje eu tenho desgaste, artrose porque eu tô velho ou porque eu era muito pesado. Tem pedreiro, carregador de saco de cimento com 80 anos de idade que não tem uma lesão articular. Então não é carregar peso que destrói articulação, osso, tendão. Não é porque tu tá obeso. O peso não é o problema na obesidade, é a inflamação. Ah, eu tenho que perder peso. É o peso que tá sobrecarregando minhas articulações. Não, não é. É a inflamação. O que é inflamação? A partir do momento que o teu corpo está vivendo à base de açúcar, açúcar é igual ferrugem para o nosso corpo. Então, vai enferrujando tudo. Articulação, tendão, estrutura óssea. Então, o primeiro passo de vocês é desinflamar. Como é que... Ranqueando alimentos que mais inflamam as suas articulações. Em quinto lugar, o álcool. Além dele interagir com medicamentos, aumenta o ácido úrico e piora a gota, artrite e fibromialgia. Em quarto lugar, embutidos e ultraprocessados. Nitrato, sódio em excesso, aditivos, todos com potencial pró-inflamatório comprovados. Em terceiro lugar, glúten. Para quem tem doença autoimune ativa, ele pode piorar muito. Não é para todos os pacientes, mas para artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, pode piorar o processo inflamatório. Em segundo lugar, o ômega 6 em excesso. Óleo de soja, óleo de girassol, frituras vão desequilibrar a relação ômega 6 e ômega 3 e assim aumentando a inflamação sistêmica. Antes de eu falar o primeiro que mais inflamam as suas articulações, já me segue aqui. Então, em primeiríssimo lugar está o açúcar refinado. Ele ativa citocinas inflamatórias diretamente. E o açúcar você encontra em refrigerante, doce, pão branco, tudo isso conta. Artrose, esses alimentos sabotam o seu tratamento todo santo dia. Sou o Dr. Nivaldo Teles, especialista em dores. Certos alimentos pioram a artrose porque aumenta a inflamação nas articulações já desgastadas. Alimentos ultraprocessados como bolacha recheada, refrigerantes e embutidos contribuem para um ambiente muito inflamatório e constante. O excesso de açúcar gera picos de glicose que afetam a cartilagem e pioram a sua dor. E tem mais, A alimentação influencia na dor do joelho de quem tem condropatia? Essa é uma pergunta que todo mundo que tem condropatia se faz, porque nada pior do que um joelho que te incomoda no seu dia a dia, nas suas atividades físicas. Existem artigos e trabalhos científicos que mostram que ultraprocessados, alimentos ricos em gorduras saturadas e açúcares podem gerar processos inflamatórios no organismo que levem a dores musculoesqueléticas, não especificamente da... Se você pensa que o açúcar afeta só o seu peso, é hora de abrir os olhos. Estudos científicos já provaram que o excesso de açúcar pode levar a uma inflamação crônica do seu corpo. Não só o açúcar do cafezinho, mas outros alimentos como massas, pães, bolos, biscoitos, refrigerantes ultraprocessados podem aumentar a sua glicose e levar a uma inflamação crônica, piorando inclusive doenças autoimunes. E como é que isso ocorre? O açúcar elevado no sangue desencadeia diversas
reações no seu corpo. A primeira delas é inflamação. Então pode piorar doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, como lúpus, como a psoríase, como hipotireoidismo, que é a tireoidite de Hashimoto. Segundo, pode alterar o funcionamento das suas células imunológicas, alterando assim toda a cascata inflamatória que o sistema imunológico pode produzir, levando à fadiga e piora de qualquer doença inflamatória. E o que acontece também é o estresse oxidativo, que é o envelhecimento celular precoce. Se você quer reduzir a inflamação do seu corpo, vamos começar a cortar o açúcar e outros carboidratos e ingerir alimentos mais nutritivos e antioxidantes que vão favorecer o funcionamento do seu organismo. Doutora, a alimentação pode interferir, melhorar ou piorar a doença reumática? A resposta é sim. Alimentos ultraprocessados, açúcares simples, gorduras saturadas, elas estão relacionadas com mais dor e mais estado inflamatório. Você já percebeu que a sua dor piora depois de você comer certas coisas? Muita gente não faz essa ligação, mas o que você coloca no prato interfere diretamente na sua inflamação. São os açúcares líquidos, refrigerantes, sucos prontos, mantém o seu organismo em um estado de irritação constante. Isso impede que o seu corpo desinflame de verdade. Eu sempre digo no meu consultório, o tratamento não é só o remédio, é o que você faz no seu dia a dia. Mudar esses pequenos hábitos é o que faz o tratamento funcionar mais rápido e ter uma efetividade. Mas agora eu quero saber de você. Você sabia que alguns alimentos que você consome à noite podem estar piorando a sua artrose? É isso mesmo, alguns alimentos podem estar sabotando o seu processo de melhora das suas dores, por exemplo, dores no joelho causado pela artrose. Existem alguns alimentos que são muito ruins de você consumir antes de dormir. Eu vou te citar dois que são muito comuns e que a gente às vezes acaba consumindo um pouco antes ali de se deitar. Ingerir alimentos à base de frituras e também de açúcar. Essas duas situações, esses dois tipos de alimentos podem realmente aumentar a inflamação e piorar a sua artrose, piorar a sua dor articular durante a noite. Então tem muitos estudos que falam que esses alimentos são muito inflamatórios, gerando uma inflamação crônica e perpetuando a sua dor. Então se você tem dor no joelho, dor nas articulações ou em outra articulação como no ombro, como no cotovelo, às vezes no tornozelo, essas dores podem estar. A inflamação, ela não dói no começo e é por isso que ela acaba enganando tanta gente. O processo inflamatório, ele é silencioso. Ele vai acontecendo todos os dias quando você estimula pelo consumo excessivo de alimentos com alto teor de açúcares, gorduras ruins e também alimentos ultraprocessados. Esse consumo, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, vão se acumulando no corpo, desencadeando esses processos inflamatórios.